caro internauta, meus telespectadores. É muito bom estar na sua casa. Muito obrigada por me deixar entrar. E como eu tenho um grande entrevistado, eu digo muito obrigada por nos deixar entrar. Eu nunca começo um programa sem agradecer a toda a equipe que fica por trás das câmeras. O diretor Kennedy, que está aí, faça assim, faça aquilo outro. Toda a equipe da TV Assembleia. Agora, hoje, nós temos assim uma pessoa que eu tenho respeito, que eu reputo assim, um dos grandes pesquisadores do Brasil, dos grandes conhecedores de genética molecular. Quem é? Quem é? Eu só digo isso. Ele é mestrado em Ciências da Saúde, Biologia Molecular é doutor, especialização em biotecnologia. Mas eu acho, é um prazer, doutor Moésio, mas eu vou lhe tratar de Moésio devido à sua idade e à minha, com sua permissão. Seja bem-vindo. Olá, doutora Cláudia, tudo bem? Tudo bem a todos os espectadores e me chame de Moésio mesmo. Só precisam saber que eu sou o Moésio e que a gente vai conversar, vai bater um papo bem gostoso agora sobre biotecnologia, né? Sobre ciências moleculares e é um prazer, uma felicidade imensa para mim estar aqui. Agradeço o convite de toda a equipe do programa. Moésio, eu não sei nada de biotecnologia, nem de genética molecular. Claro, eu já fiz cursos sobre a célula, né? Sobre a biologia molecular, mas quando eu fiz psicologia, não, muito tempo. Então, é uma coisa que, assim, eu gostaria de saber e gostaria que meu telespectador e meu ouvinte, porque vai passar também na rádio gentedagente.com.br, na TV gentedagente.com.br, na TV claudiadebulhões.com.br. Então, eu pergunto na sua magnitude, Moésio, na sua simplicidade, eu pergunto. Ele fica inibido, mas é professor, mestre e doutor. Porque aí eu sempre insisto, as pessoas pensam que doutor é só se formar no curso acadêmico. Não, doutor tem que fazer todo o doutorado, apresentar tese diante de uma banca e ainda mais ser aprovado. E ainda ter a tese de doutorado em vários idiomas, não é isso, doutor? E para poder ser aprovado. Mas vamos para o que nos interessa. Doutor Moésio, o que é biotecnologia? Nome lindo. Vamos lá então. Antes de mais nada, só queria lembrar, apesar do título realmente abrir muito a nossa mente devido a toda a experiência que a gente enfrenta, né? O título de doutor, de mestre, enfim. Eu sempre costumo dizer que quando a gente esbarra com alguém, não importa o nível intelectual daquela pessoa, ela sempre vai ter alguma coisa para ensinar para a gente, não importa a formação dela, né? Então, como eu costumo dizer, existem analfabetos que são verdadeiros mestres, né, de ensinamento diante da experiência da vida, que é a maior de todas as escolas. Mas vamos lá à pergunta, né? A questão da biotecnologia, o que seria biotecnologia? Por mais que tenha muitas pessoas que achem, que não conhecem, que não entendem de biotecnologia, todo mundo hoje em dia é impactado por essa ferramenta, por essa ciência, né? Então, a gente poderia retornar à definição clássica de biotecnologia como sendo aí qualquer tipo de sistema biológico que a gente utiliza para o desenvolvimento de um produto ou para desenvolvimento de um processo que vai impactar positivamente a sociedade. Então, muita gente pensa que biotecnologia é algo novo, né? Uma ciência moderna, e na verdade não é. Existem indícios aí da prática da biotecnologia cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? Quando se fabricava, por exemplo, o vinho no Egito Antigo, o pão na antiga Suméria,
né? Eles utilizavam leveduras sem saber que estavam utilizando leveduras para realizar um processo que a gente conhece como fermentação, que é um dos processos biotecnológicos. Então percebam, eles estavam usando micro-organismos, eles estavam usando sistemas biológicos para o desenvolvimento de um produto de qualidade para a sociedade da época, no caso, um alimento, né? O pão ou o vinho, por aí vai. Então, hoje em dia, a biotecnologia ela impacta muito, por exemplo, a gente. Então, se vocês chegarem aí na despensa, na cozinha de vocês, vocês vão ver justamente aí que a maioria dos produtos são produtos transgênicos, né, que vêm da transgenia, da manipulação de DNA, de material genético, e isso é processo biotecnológico. Tá? Então, a biotecnologia nada mais é do que isso, a utilização de micro-organismos ou de sistemas biológicos para o desenvolvimento de produtos e processos que vão impactar positivamente a nossa sociedade. Moésio, você, pelo que falou, tudo ao nosso redor é biotecnologia, certo? A grande Mas, maioria dos produtos. a grande maioria. Mas eu lhe pergunto, quais os ramos da biotecnologia? Olha só, a gente pode dizer que a biotecnologia ela tem duas grandes divisões, né? Então a gente tem, por exemplo, a biotecnologia industrial, que é mais voltado realmente para a indústria, para a grande produção, para produções em larga escala, né, como a gente costuma dizer. E na área industrial não fica só na área alimentícia, não. Tá? Então a gente tem também sim o desenvolvimento de produtos, como por exemplo laticínios, né, questão do queijo, que vem da fermentação lática, a questão de iogurtes, por exemplo. A gente tem, por exemplo, até mesmo o vinagre, que é feito através da fermentação acética, né? A gente tem a fermentação alcoólica na produção de bebidas, como vinhos, cervejas e por aí vai. Então, tem todo esse ramo alimentício na indústria, dentro da indústria, né? E tem também a parte de mineração. Então, a gente tem processos de biolixiviação, que a gente usa micro-organismos para estar realizando processos oxidativos de lixiviação de minérios, tá? Então, tudo isso aí a gente pode encarar como sendo a escala industrial da biotecnologia. Essa é a grande biotecnologia industrial. Além disso, a gente também tem o desenvolvimento de fármacos, o desenvolvimento de medicamentos, né? Um grande exemplo é justamente a insulina, que hoje é aplicado para o paciente diabético. Então, a gente tem insulina feita através de manipulação genética e biotecnológica. A gente tem hormônio de crescimento para pacientes de baixa estatura, também feitos através desse tipo de biotecnologia. Fator 7, fator 8, que são proteínas da cascata de coagulação, tá? Para pacientes hemofílicos, enfim. Medicação, alimentação, mineração, nessa parte de minérios, tudo isso aí envolve a grande biotecnologia industrial. Além disso, a gente tem uma biotecnologia mais moderna, que é a própria biotecnologia molecular. A biotecnologia molecular, ela vai estar lidando principalmente com a manipulação genética. Então, a gente também pode conhecê-la como sendo a famosa bioengenharia ou a engenharia genética. Hoje em dia, a gente pode recortar e colar DNA com muita facilidade. Então, eu posso pegar o DNA de uma espécie, colocar o DNA em uma outra espécie, né? Por exemplo, se eu quero que a planta aumente de produção, tenha um aumento da produção, se eu quero que a planta seja mais resistente, por exemplo, a determinadas pragas, eu posso manipular geneticamente o DNA daquela planta para que ela produza uma proteína que atue como um inseticida natural, para que ela produza proteínas de aumento, de crescimento. Então, tudo isso aí entra como sendo a biotecnologia molecular. Assim como a parte de terapia gênica, né? Então, a gente tem a parte de terapia gênica para seres humanos. Então, a gente pode ligar ou desligar um gene através de vírus, através de vetores, de ferramentas, para que o ser humano que não produza um metabólito que é essencial à vida, comece, então, a produzir para conseguir sobreviver. Então, isso aí seria o ramo da biotecnologia molecular, que encara essa parte de DNA, de RNA, essa parte celular. Então, a gente tem esses dois grandes ramos aí da biotecnologia, a industrial e a molecular. Doutor Moésio, então a biotecnologia praticamente está em tudo que biologicamente nos cerca.
certo? Isso, Agora, eu lhe pergunto, porque nós vamos enveredar muito pelo estudo da biologia molecular. Agora, antes de a gente falar, de nós falarmos, né, sobre biologia molecular, é interessante que a gente saiba o que é a célula, porque toda a biologia molecular está em cima da célula, não é isso? exatamente. A gente pode dizer que as nossas células são as nossas unidades fundamentais. Imagine que a gente precise, por exemplo, construir um muro. Para construir um muro, a gente vai precisar de quê? De tijolo, que é a unidade básica daquele muro, é a unidade fundamental daquele muro, são os tijolos. E os tijolos em conjunto é que vai estar dando origem àquele muro que vai ser construído. Se a gente for analisar, né, se a gente fazer aí essa comparação, é como se o nosso corpo, como se a gente fosse o muro e as nossas células fossem os nossos tijolos, os nossos pequenos tijolos, as nossas unidades básicas, né? Então, uma célula nada mais é do que uma unidade, né, morfofisiológica, uma unidade básica para o desenvolvimento de um ser vivo, né? E isso realmente é bem interessante. Quando o Robert Hooke cunhou, descobriu as células, né, através de microscopia básica, quando ele viu que existia esses pequenos seres aí, ele viu justamente que as células eram organismos unitários, né, era justamente estruturas unitárias ali e que funcionava como uns quartinhos, né, que funcionava realmente como um cômodozinho que estava abrigando várias organelas ali dentro, né? E aí ele fez aquela alusão ao antigo quarto dos monges que se chamava célula naquela época, e aí então a célula ficou sendo, né, ficou conhecida aí como a nossa unidade básica, a nossa unidade morfofisiológica. Dentro das nossas células a gente vai ter diversas organelas, né, com diversas funções específicas. Hoje em dia a gente tem seres vivos tanto unicelulares, que possuem uma única célula, como, por exemplo, os procariontes, que são as bactérias, que são uma célula única, né? A gente tem também, inclusive, organismos mais complexos, eucariotos, que também são unicelulares, é o caso de leveduras, é o caso, por exemplo, de tripanosomatídeos, que causam doenças de Chagas, que causam leishmaniose, então são organismos unicelulares também. E a gente tem eucariotos que são pluricelulares, que são organismos multicelulares, que possuem aí milhões de células. Nós somos um exemplo desses organismos, né? Então, a gente possui aí diversos tipos diferentes de células, cada uma com uma especialidade diferente. Então, a gente vai ter células, por exemplo, que são responsáveis pela comunicação sináptica do nosso cérebro, que são os nossos neurônios, né, que são as células. A gente vai ter células, por exemplo, da pele, né, que são as nossas células epiteliais. A gente tem células da musculatura cardíaca estriada, do coração também, tá? Então a gente tem aí diversos tipos celulares que são programadas para realizarem funções diferentes, o que dá a nós uma grande complexidade com relação a eucariotos unicelulares, organismos mais primitivos. Mas uma célula, a gente pode dizer que é isso, que é a nossa unidade básica, a nossa unidade morfofisiológica básica para o desenvolvimento da nossa constituição, né, para o desenvolvimento do nosso organismo. Eu, quando estudei biologia, a gente decorava assim: célula é o menor organismo vivo. Pronto. E hoje eu estou Porque, tendo aulas. porque realmente existem organismos que são uma célula única, né, como uma bactéria, por exemplo. Uma bactéria nada mais é do que uma célula. E aí ela vai ter as funçõezinhas dela, baseando-se no seu DNA, que está dentro da célula, né? Mas sim, existem organismos unicelulares, que são uma célula única. Então a gente pode dizer que a célula realmente é a unidade básica de um ser vivo. É o ser vivo na sua forma mais básica, na sua forma mais simples. Talvez, assim, a gente não precise dar todas as divisões das células, porque eu estou muito interessada em que nós caminhemos pelos DNAs. Agora,
Na célula nós temos o DNA e o RNA, certo? Sim. Aí, qual a diferença de um para o outro? Porque a gente só fala em DNA, 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 DNA. A gente pode dizer que o DNA ele funciona como se fosse a nossa grande biblioteca. Então, Hum, a gente pode dizer que todas as nossas informações elas resultam no nosso organismo, resultam em quem a gente é, né? Na nossa capacidade de locomoção, na nossa capacidade de fala, na nossa capacidade de se alimentar. Então, tudo isso é informação, informação genética que transformou-se então em proteínas que, por sua vez, vão estar realizando todas as funções de um organismo, tá? Então, imagine que o nosso DNA, ele é justamente essa biblioteca de informações. Então, o nosso DNA, ele é como se fosse justamente um grande banco de dados, né? O DNA, ele é uma estrutura mais estável. Então, ele tem uma estabilidade maior, né? Ele é formado por um tipo de açúcar contendo 5 átomos de carbono, por isso que a gente chama de pentose, né? Que é justamente a desoxirribose, que vai também dar nome ao ácido, daí o nome ácido desoxirribonucleico, DNA, a sigla em inglês, né? E ele funciona como essa biblioteca de informações, com essa estabilidade, é onde vão estar justamente os nossos genes, que em conjunto é o nosso genoma, né? E o RNA, a gente pode dizer que no nosso organismo é o principal produto do nosso DNA. Então, o nosso DNA, através dos genes, né, das regiões ativas, das regiões codificadoras, que são chamadas de genes, o nosso DNA, através de um processo conhecido como transcrição, ele vai dar origem a um RNA. Então, o RNA é o transcrito. O RNA é o primeiro produto de um gene, tá? E o RNA, por sua vez, ele é unifilamentar, ele não é fita dupla, ele é fita simples, tá? Por quê? Porque ele surge a partir de uma única fita do DNA somente, né? Então o RNA ele é fita simples, o RNA ele tem uma instabilidade maior, né? Ele não é muito estável como o DNA. Então o RNA a gente pode dizer que ele é um produto intermediário ali, tá? E aí, após um processo conhecido como tradução, o RNA, então, ele dá origem a uma proteína e, por sua vez, a proteína vai estar atuando no nosso organismo. Muita gente se pergunta, poxa, então são essas as diferenças entre o DNA e o RNA, né? O DNA tem a desoxirribose como açúcar, o RNA ele possui justamente a ribose como açúcar, daí o nome ácido ribonucleico, a sigla RNA vem desse nome, tá? E tem a substituição também de uma letrinha, né? A gente sabe que o nosso DNA ele é composto aí por 4 bases nitrogenadas que formam a nossa cadeia de DNA: adenina, timina, citosina e guanina, o ACTG, né? E essas bases elas possuem afinidade umas pelas outras. A se liga com T, C se liga com G e por aí vai. No caso do RNA, ele tem a substituição de uma letrinha dessa. Então, ao invés do RNA, por exemplo, ele ter a timina, ele tira essa base e ele tem a uracila no lugar da timina. Tá? Então, são essas diferençazinhas que tem aí entre o DNA e o RNA. Muita gente, ao longo dos anos, né, muitos cientistas se perguntaram, por exemplo, quem foi que surgiu primeiro? Quem foi que veio primeiro? O DNA ou o RNA? Então, existe essa pergunta também, né? Quem foi que surgiu primeiro na evolução biológica da vida? E a gente sabe hoje que os maiores indícios é de que o RNA surgiu primeiro. RNA, por exemplo, tem função enzimática, consegue sintetizar moléculas dele mesmo, consegue atuar como uma enzima, mesmo sem ser uma proteína, né? O RNA, por exemplo, ele tem a ribose como açúcar, e a ribose ela pode ter formação espontânea, ela se forma de forma mais simples, mais fácil, tá? Então existe uma série de fatores aí que contribuem, uma série de evidências que contribuem para que a gente pense sim que o RNA surgiu primeiro, só que como o DNA é mais estável por ser fita dupla, ao longo da evolução biológica
foi seletivamente vantajoso para as espécies que a nossa informação ficasse contida no DNA. É por isso que o DNA é a nossa biblioteca genômica. Mas essas são as principais diferenças entre as duas moléculas. Moésio, então, pelo que você falou, o DNA é mais importante do que o RNA, certo? Agora, uma pergunta, se não for, você responde as duas Certo. após. Uma pergunta que já me fizeram quando eu disse que ia lhe entrevistar é uma pessoa que está muito insatisfeita com a genética dela. Ela perguntou se ela pode modificar o DNA dela. Se ela pode Agora, como? se calça curta, doutor Moésia. Qual foi a pergunta, doutora Cláudia? Se ela podia o quê? Pode repetir para mim? Foi o seguinte: essa aqui você já discorreu. É assim, que o DNA é mais importante do que o RNA. Você, de alguma Hum, maneira, já disse. Outra pergunta foi que uma colega minha, que está muito mal satisfeita, ou mal satisfeita com a genética dela, pergunta ao doutor Moésio se eu posso modificar o meu DNA para não ter mais essa genética. A pessoa, às vezes, tem. Aliás, não é minha colega, é filha da minha colega, e falou isso na sim, frente da minha colega. Você sabe como é sim. adolescente, como é pessoa de 20, 21 anos, né? Você já teve, apesar que você não tem muito mais do que isso. Pode sim modificar o DNA, tipo assim, Pode, eu pode tirar a minha. sim. Então, vamos só explanar duas coisinhas rapidamente. É, Imagine que a vida é uma mesa. E imagine, por exemplo, que o DNA é uma das pernas dessa mesa e o RNA é uma outra perna dessa mesa. Então, a gente não costuma dizer, por exemplo, que o DNA é mais importante que o RNA, nem que o RNA é mais importante que o DNA, né? A gente sabe que o Então, DNA ele desculpe, é mais desculpe. estável, ele tem mais capacidade para armazenar informação. Mas é como se cada molécula dessa contribuísse de forma extremamente importante para a manutenção da vida, na manutenção da vida como nós a conhecemos. Então é como se cada um fosse um alicerce importante para a vida. Se eu tiro o DNA, as coisas desandam. Se eu tiro o RNA, as coisas desandam igualmente, tá? Então a gente geralmente costuma falar dessa forma. Com relação à modificação do DNA, modificação de DNA é sim possível, mas a gente não pode, por exemplo, pegar todo o DNA e substituir por outro numa vida, tá? O DNA realmente é a nossa identidade. Então, quando o projeto Genoma Humano ele foi concluído por Francis Collins, que trabalhava para o governo dos Estados Unidos, e Craig Venter, que trabalhava para o setor privado americano também, né, que formaram a parceria para o desenvolvimento do projeto Genoma Humano, o famoso projeto Genoma Humano dos anos 90. Ao final desse projeto, eles observaram que o DNA ele era extremamente extenso. Então, A com T é um par de base nitrogenada que a gente chama. C com G é um outro par nitrogenada que a gente chama, tá? Então, o que é que a gente costuma dizer? A gente fala, por exemplo, que o nosso DNA ele possui cerca de 3 bilhões 164 milhões e 700 mil pares de bases nitrogenadas. Então, percebam, é uma cadeia muito ampla, é uma cadeia muito extensa. A gente consegue sim corrigir e alterar DNA, mas não todo o DNA. A gente pode manipular alguns genes, a gente pode corrigir algumas falhas do DNA. Hoje em dia existe o famoso sistema do CRISPR-Cas9, que é um sistema americano, um sistema que foi desenvolvido, na verdade, por uma pesquisadora americana e por uma pesquisadora francesa, que inclusive as duas mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Química no ano passado, em 2020, que é um sistema de edição de DNA. Então a gente consegue apagar o nosso DNA, a gente consegue ligar ou desligar um gene, né? Os nossos genes a gente pode encarar como se eles fossem lâmpadas que podem ser ligadas ou desligadas, e a gente tem uma série de interruptores que a gente pode manipular para estar ligando ou desligando essas lâmpadas, ligando ou desligando esses genes, ou seja, ativando ou inativando genes.
Então, a gente pode sim fazer uma série de modificações no DNA, mas a gente não pode apagar completamente o nosso DNA e substituir por outro, né? A gente não pode, por exemplo, desvalidar a nossa principal identidade biológica, que é o nosso material genético. Muito, muito maravilhosamente explicado. Ela vai ficar muito triste, mas depois quando ela estiver mais madura, não vai mais ficar tão triste, né? Mas, enveredando pelo momento que é o coronavírus, eu estive até estudando para poder ter condição de conversar com você. E aonde eu estudei dizia que o coronavírus não tem célula. É assim? Na verdade, a gente pode dizer que todos os vírus, na verdade, eles não possuem uma célula como Ah, unidade básica, né? Existe uma grande discussão na comunidade científica sobre isso. Existem cientistas mais tradicionais, que seguem uma linha de raciocínio mais antiga, mais tradicional, que não aceitam os vírus como seres vivos. Os vírus é como se fossem, como é que a gente pode dizer, pequenos programas formados, por exemplo, de DNA ou de RNA mais proteína. Só isso, tá? Então é por isso que a gente diz que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, para um vírus conseguir perpetuar a sua espécie, ele precisa utilizar um maquinário celular, o maquinário celular do hospedeiro, seja uma pessoa, seja um animal, seja uma bactéria, tá? Então, enfim, assim, o vírus, ele não tem o mecanismo básico fundamental de vida, que é justamente o maquinário celular. É por isso que o vírus ele só sobrevive, né? Ele só continua perpetuando a sua espécie se ele entra dentro de uma célula hospedeira e utiliza o maquinário daquela célula para transmitir as suas partículas adiante, certo? E já uma outra parte da comunidade científica que está sendo mais flexível hoje em dia, né? Já pode dizer que sim, os vírus são seres vivos, já que eles estão divididos em espécies e tal. Então, existe ainda essa discussão, né? Como a gente sabe que a célula é a unidade básica de uma vida e o vírus não possui um maquinário celular próprio, ele utiliza um maquinário celular hospedeiro, né? Então, ainda grande parte da comunidade diz então que o vírus ele não é um ser vivo, né? Ele é composto basicamente por uma proteína, por um genoma, seja de DNA ou de RNA, tá? E a partir disso daí ele é programado para invadir uma célula e se perpetuar através dessa célula hospedeira. Mas ele não possui célula própria, ele não possui maquinário celular próprio. doutor Moésio, existem várias vacinas para combater, digamos assim, o coronavírus. O que as diferenciam? Porque uma é assim, outra é assada? Muito bem. A gente está numa era de exploração realmente das vacinas, né? Então, tem muita gente com dúvida com relação à vacinação. Antes de mais nada, eu gosto sempre de comentar, eu gosto sempre de falar que existe todo um histórico de vacina, né? A primeira vacina desenvolvida foi desenvolvida em meados de 1700, né? Então, desde o século XVIII a gente possui vacina. Tá? A gente teve um grande médico, um grande naturalista, que foi Edward Jenner, e ele desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, através de um processo chinês que já era praticado, que já era aplicado, conhecido como variolação. Então, Edward Jenner ele desenvolveu o primeiro imunizante contra a varíola. Hoje a gente tem a varíola erradicada no mundo, não só a varíola, mas como outras doenças também, né? A gente teve depois aí Louis Pasteur, que cunhou o termo vacina, que vinha da palavra vaccinha, que significava vaca, uma homenagem a Jenner, que desenvolveu a primeira vacina, porque ele trabalhava com gado, né, com vacas, com bois, para poder desenvolver essas vacinas aí. Isso é uma longa história, em outra oportunidade a gente pode conversar melhor sobre essa parte histórica. Mas ao longo dos anos, a gente teve uma grande evolução, né? Muitas vacinas foram aplicadas, a gente teve vacina para tuberculose, a gente teve vacina para paralisia infantil, também
vem sendo erradicada, né? A gente tem vacinas, por exemplo, modificadas para hepatite, a gente tem vacinas que foram desenvolvidas mais recentemente, como, por exemplo, a vacina de 2019 contra o Ebola, né? Todas essas vacinas são vacinas que são aprovadas, que foram aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, que já vem utilizando aí grandes metodologias. Muita gente não sabe, mas o Brasil ele é campeão em vacinação. Estou falando da vacina da Covid somente não, tá? Estou falando pelo histórico também. A gente já teve vacinas brasileiras antes. A vacina contra a vacina contra a febre amarela, por exemplo, né, que foi desenvolvida pela Fiocruz na época, junto com o Instituto Rockefeller. Então, enfim, a gente tem um bom histórico do processo de vacinação. Vacinas sempre existiram e sempre foram eficientes, erradicando diversas doenças no mundo todo, tá? Obviamente, agora a gente está tendo as vacinas contra o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, o novo coronavírus, né? E a vacina aí já mostrando excelentes resultados no controle, na imunidade da população para a doença Covid-19 causada por esse vírus. Muita gente desconfia dessas vacinas porque elas foram feitas de forma muito rápida. Eu quero explicar duas coisinhas. Por que é que essas vacinas elas foram construídas tão rapidamente assim? Primeiro, a situação de emergência mundial que a gente está vivendo. Então, todos os principais laboratórios de ponta do mundo todo, né, voltaram a atenção para trabalhar na produção de vacinas. Quando todos os laboratórios trabalham em conjunto para um bem comum, esse bem ele é alcançado muito mais rapidamente. E o segundo ponto, nenhuma etapa foi pulada. O que acontece é que muitas etapas foram Muito realizadas de importante, forma... Nenhuma etapa foi muito pulada. importante. Muitas etapas foram realizadas de forma simultânea para acelerar o processo. Mas as etapas científicas, né, as etapas de bancada, elas não foram puladas. Então, a gente teve os ensaios laboratoriais, a gente teve os ensaios utilizando modelos animais, a gente teve os ensaios clínicos de fase 1 com poucas pessoas, de fase 2 com um médio número de pessoas e de fase 3 com um número maior de pessoas. E agora, atualmente, a gente está na fase de monitoramento, que é aquela fase onde essas vacinas elas são sim comercializadas, mas ao mesmo tempo elas continuam sendo estudadas e a população continua sendo observada. E se a gente parar para observar, aos poucos a gente está conseguindo atingir, né, a imunidade populacional que a gente quer para estar controlando a doença. Os casos a gente está percebendo que está diminuindo. Aqui mesmo em Alagoas a gente viu que já tivemos aí alguns dias sem mortes causadas por Covid. Então isso é uma felicidade muito grande e isso é sim devido às vacinas, tá? A gente só precisa realmente tomar cuidado com as fake news que a gente ouve pelo WhatsApp, pela internet. WhatsApp e internet é informação. E informação não significa conhecimento. São coisas diferentes, tá? Então, se vocês ouvirem por aí, por exemplo, que vacinas causam HIV, causam AIDS, isso não existe. Não existe nenhuma comprovação científica que fale a respeito disso. Com relação à pergunta da doutora Cláudia, ela perguntou com relação às vacinas, né? Que existem vários tipos de vacinas. Cada vacina, ela pode ser construída através de uma metodologia. Então, por exemplo, eu tenho vacinas que utilizam partículas de vírus inativados, um vírus como se fosse morto, que a gente diz que é inativado, né? Como, por exemplo, é o caso da Coronavac, que utiliza um vírus inativado, tá? A gente tem, por exemplo, a Covaxin, se não me engano, essa Covaxin, que vem da Índia, também é com vírus inativado, tá? A gente tem vacinas, por exemplo, que são reprogramadas, vacinas com material, vetores virais modificados, né? Então, a gente tem vacinas de vetor adenoviral, por exemplo, que é o caso da AstraZeneca, que é o caso da vacina da Janssen. Então, eles têm um vírus que é modificado para receber o material do SARS-CoV-2 e despertar a nossa imunidade para o SARS-CoV-2, certo? Sem necessariamente a gente se infectar com o próprio coronavírus, né?
E a gente tem vacinas que são de ácidos nucleicos, vacinas de DNA, de RNA. Os grandes exemplos de vacinas de RNA que a gente possui, né, são as vacinas, por exemplo, da Pfizer, são as vacinas da Moderna, que não chegou aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente está recebendo a da Pfizer, que são vacinas de RNA. Né? Então, a eficácia da vacina, a eficiência da vacina não é questionada, porque todas essas vacinas aí são, sim, vacinas eficientes, são vacinas seguras. Uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabecinha é o seguinte: se uma vacina ela não for segura, se uma vacina ela não for eficaz, ela não vai ser liberada pela OMS e ela não vai ser liberada pelo órgão responsável de cada país. O FDA nos Estados Unidos, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, tá? Então são vacinas diferentes que possuem metodologias diferentes, mas não são metodologias novas. Todas essas metodologias já foram aplicadas em outras vacinas anteriores, outras vacinas que tiveram grande sucesso na história da humanidade. A gente simplesmente adequou essas metodologias para agora combatermos o SARS-CoV-2, para a gente combater a Covid-19. Mas são seguras, são eficientes. Minha família está vacinada, estou muito feliz por isso. Eu estou vacinado, estou muito tranquilo por isso também. Vamos continuar se cuidando e vamos torcer para que a gente consiga a imunidade populacional adequada. Doutor Moés, eu quero agradecer a você e todos os pesquisadores, cientistas que trabalharam dia e noite pela rapidez dessa vacina. Muito obrigada. Agora, passando o seguinte, você falou no coronavírus, em DNA, em RNA da vacina, não sei o quê, mais ou menos assim. Aí eu pergunto, se o coronavírus não tem célula, como a vacina pode ter DNA e agir contra o vírus? Olha a minha pergunta. Se Então, eu vou vamos fazer lá. novamente, eu tenho cada pergunta para o meu doutor, é assim. Se o coronavírus não tem célula, como a vacina pode ter DNA e agir contra o vírus? Você estava falando e eu estava elocubrando isso. Vamos lá. Para a gente ser imune ao vírus, a gente precisa estimular o nosso sistema imunológico, que são as nossas células de defesa, tá? O que vai estimular, por exemplo, um sistema imunológico são substâncias que a gente chama de antígenos. Então, a gente vai ter os antígenos, que são essas substâncias que vão despertar o sistema imunológico, e a gente vai ter os anticorpos, que são os agentes da nossa imunidade, tá? A gente não precisa de célula para despertar o sistema imunológico, a gente não precisa ter uma célula estranha para despertar o sistema imunológico. Proteínas, por si só, já são substâncias antigênicas. Proteínas já são capazes de despertar o nosso sistema imunológico. Então, o vírus, como eu falei, ele não possui célula, mas ele possui o quê? Um genoma de DNA ou de RNA e ele possui proteínas também. Proteínas que vão formar a cápsula, proteínas que vão atuar na função do vírus. Essas proteínas virais, elas já são suficientes para despertar o nosso sistema imunológico. Então, eu posso pegar uma proteína dessa viral e utilizar só essa proteína, sem o vírus, para não causar infecção, só a proteínazinha do vírus, para despertar a nossa imunidade contra o vírus inteiro. Olha só que interessante. Então, se eu pegar, por exemplo, uma proteína S, que é a espícula ou a spike, como a gente chama, que é a principal proteína do coronavírus, do novo coronavírus, né? Eu posso pegar só essa proteínazinha e montar uma vacina com ela. E ela vai despertar a nossa imunidade. Só que a gente desperta uma imunidade contra o vírus inteiro, não somente contra essa proteínazinha do vírus. Então percebam, a gente não precisa que o vírus possua uma estrutura celular para despertar a nossa imunidade, para a gente produzir e fabricar vacinas. A gente pode fazer isso utilizando simplesmente umas estruturas mais simples do vírus, como uma proteína, né? Como o próprio material genético do vírus, que eu também posso utilizar para produzir proteínas no meu organismo, e aí eu despertar essa imunidade, sem que necessariamente o vírus precise de um maquinário celular para isso. Muito interessante a gente obter assim, uma
resposta abalizada e uma resposta assim, que realmente a gente sabe que não é fake news. Agora, quando você vai falando, vai me despertando aqui umas coisas. Doutor Moésio, você como professor, como mestre, como doutor como é que se diz? Com Doutorado. doutorado. Aí eu pergunto, por que antibiótico? A gente não, que eu não gosto de antibiótico. Mas por que se usa antibiótico para tudo e não se usa antibiótico para combater a Vírus. doença do coronavírus? É um vírus, né? Então, exatamente. Na verdade, os antibióticos, na verdade, eles são baseados em compostos que inibem a proliferação bacteriana. Então, antibiótico a gente usa para infecções bacterianas, para bactéria, né? Se a gente voltar um pouquinho no passado, a gente chega mais ou menos lá se não me engano, na década de 20, né? A gente tem aí Alexander Fleming, ele trabalhava com fungo, que era o chamado Com a Penicillium. penicilina. Exatamente. O Alexander Fleming ele trabalhava com um fungozinho chamado Penicillium notatum, que é o nome científico desse fungo. E aí, por acidente, ele viu que um composto produzido pelo fungo impedia a sobrevivência de células bacterianas numa placa, né? Então ele observou, por exemplo, poxa, esse fungo ele produz um composto que impede a sobrevivência de bactérias, que era o Penicillium notatum. Pelo fungo ter esse nome, Penicillium notatum, ele chamou esse composto produzido pelo fungo de penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Então, os antibióticos, geralmente, eles são utilizados para bactérias, eles são utilizados para infecção bacteriana. No caso de vírus, a gente vai ter duas estratégias. Uma estratégia de combate direto, uma estratégia meio que curativa, que a gente pode dizer, que seria um antivírus ou um antídoto, né? Como a gente costuma dizer, como a gente vê nos filmes e nas séries, que eles usam muito essa palavra, antídoto, né? Ou um antivírus. Ou, para vírus, a gente também pode utilizar uma estratégia coletiva de prevenção, que são as vacinas. Mas não existem vacinas só para vírus. A gente tem vacinas para vírus, a gente tem vacinas para protozoários, a gente tem vacinas para bactérias também, tá? Vacina é uma estratégia de prevenção, uma estratégia coletiva. E é extremamente importante, por quê? Porque a OMS, a Organização da Mundial de Saúde, ela já liberou, ela já mostrou, né, e principalmente aqui no Brasil, que quando a gente trabalha com medicina preventiva, né, a cada, por exemplo, por exemplo, um real gasto com medicina preventiva, R$ 4 são economizados com medicina curativa, que é aquela medicina que só é praticada depois que a gente fica doente, né? Então, as vacinas, ela é uma estratégia de prevenção para impedir a doença antes dela acontecer. Então, existem vacinas antivirais, antídotos, que são específicos para vírus, né? E os antibióticos, eles impedem a proliferação bacteriana. Só que as bactérias, elas se dividem numa taxa muito alta, muito rápida, né? Então, a bactéria, ela vai se dividindo muito rapidamente e, evolutivamente, ela pode se adaptar muito facilmente aos antibióticos. É por isso que um paciente ele não pode ficar utilizando o mesmo antibiótico para sempre, porque as bactérias que podem estar causando a infecção nele podem se adaptar. Então, existe todo um processo de rodízio de antibióticos para evitar essa adaptação, né, dessas bactérias. É por isso que bactérias hospitalares, por exemplo, elas são muito mais resistentes, porque elas estão em contato o tempo inteiro com antibióticos que são administrados nesses hospitais. Então, é uma forma realmente da gente saber, né, entender um pouquinho essa relação antibiótico-bactéria, vacina antiviral, antídoto e vírus, no caso, né, para combate. Doutor Noésio, você vai falando, a minha mente vai processando. Então, eu pergunto assim, por que os senhores, que você está incluído,
pesquisadores, cientistas, não é? Nacionais, internacionais, não descobriram ainda como combater o coronavírus depois de instalado. Só a prevenção. Eu fico perguntando assim, será que não, depois a pessoa com coronavírus não tem nenhum remédio que tome? Ou se foi descoberto, não é utilizado? Como que a comunidade científica, da qual você faz parte, como membro da Sociedade Brasileira de Genética, né? Dr. Moésio é membro da Sociedade Brasileira de Genética. Como a comunidade e você, né, que faz parte da comunidade, se posiciona em não ter remédio para o coronavírus? Só tem a vacina. Prevenção, que não estou invalidando a vacina, muito pelo contrário. É como você falou, é 4x1. Agora, por que só temos a prevenção, não temos a curativa? Olha só, é muito importante a gente falar. Não, tá ótimo. Essa pergunta é maravilhosa. Eu acho que muita gente se pergunta isso, né? Principalmente numa época onde vacina, remédio, parece que deixou de ser ciência e passou a ser opinião, passou a ser ideologia, o que é um erro gravíssimo. A gente consulta, né? O Google. É um erro gravíssimo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma vacina, ela vai pegar o que a gente já tem e vai simplesmente direcionar. Então, a gente possui imunidade, a gente tem as nossas células de defesa, né? A gente tem os nossos anticorpos. Uma vacina, ela simplesmente vai pegar o que a gente já tem e vai direcionar, vai aumentar e vai direcionar. É por isso, por exemplo, que uma vacina, ela é aplicada a uma determinada dose, independente do peso do paciente, independente do grau de imunidade daquele paciente. A vacina, ela é uma estratégia terapêutica, ela pega o que a gente já tem, tá, para direcionar. Então, isso gera uma probabilidade menos nociva para o nosso organismo. Vamos lá. Quando a gente fala de medicação, a gente não está falando de medicina preventiva agora. A gente vai estar falando de um processo curativo. É por isso que medicação, médico, depende de peso de paciente. Um remédio, uma medicação, ela deve ser muito mais personalizada. Eu não posso simplesmente analisar um paciente só, ver que ele ficou bom, por exemplo, com uma medicação, com um remédio, e querer extrapolar isso como um tratamento padrão para o mundo todo. Porque cada pessoa possui a sua própria constituição. Cada pessoa, cada etnia, né, cada grupo étnico no mundo possui as suas próprias características. Então, por exemplo, quando um médico, em foro íntimo, ele aplica uma medicação, como foi o caso de diversos médicos aí que aplicaram ivermectina em pacientes e viram que o paciente melhorou, hidroxicloroquina, viram que o paciente melhorou, aquilo ali foi o foro íntimo entre o médico e o paciente. A clínica, ela é, sim, em parte soberana, né? Então, ali naquele curso, com aquele paciente especificamente, funcionou. Mas isso não significa, em momento algum, que vai funcionar com toda a população mundial, porque eu não posso extrapolar. Para um medicamento ele atingir a população, ele chegar na população, é preciso realmente que esse medicamento ele passe por diversos ensaios clínicos que sejam realmente muito bem elaborados, que tenham um número de voluntários muito grande para a gente ver realmente como aquele medicamento ele se comporta. Todos esses medicamentos que estavam defendendo por aí, ivermectina, hidroxicloroquina, são medicamentos que não eram aplicados para a Covid-19, que alguns pacientes relataram melhora, né, diante do médico, do que o médico fez e aplicou, mas isso não pode jamais, de forma alguma, ser extrapolado para um tratamento padrão. Pelo contrário, estudos que saíram com essas medicações mostraram que elas não são eficazes para a Covid-19 quando aplicadas em toda a população, que é o que realmente importa, né? Quando a gente aplica para toda a população. Mas sim, existem moléculas atualmente que estão sim sendo estudadas, né, como possíveis medicações no futuro para a Covid-19. O problema é que medicação não sai do dia para a noite,
né? A medicação geralmente possui um sistema próprio de desenvolvimento, tá? As vacinas, elas já vêm de uma metodologia que já era aplicada, então é diferente. É uma estratégia coletiva de prevenção, não de cura. Então, com medicação, realmente a gente vai com mais calma com isso. Então, existem os ensaios clínicos que estão acontecendo agora para essas moléculas, né? Mas lembrando, é uma doença que surgiu há pouco tempo. Antigamente se pensava que a Covid-19 era uma doença respiratória, hoje ela já é encarada como uma doença sistêmica, que atinge outros sistemas também, não só o nosso sistema respiratório. Então, tudo isso com cautela e com muito estudo, a gente sim está estudando atualmente algumas moléculas que possivelmente aí, pelos próximos meses ou pelos próximos anos, a gente vai ter medicações de tratamento, sim, para os sintomas da Covid-19. Né? Por enquanto, o que a gente pode fazer é tratar os diversos sintomas que essa doença possui de forma isolada, né? E não com uma medicação única que realmente é específica para a Covid-19. Mas tudo está sendo estudado, né? A gente fica se questionando, poxa, não tem remédio para a Covid-19 ainda, mas vai ter, porque essas moléculas estão sendo trabalhadas, estão sendo estudadas no momento. Que explicação, meu Deus, muito boa. Doutor Noésio, você falou uma coisa que realmente eu fiquei assim pensando. Você disse que o coronavírus não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. Então, quando a pessoa vê se eu estou falando certo diante de uma pessoa da comunidade científica. Ele ri, mas é verdade, você é um cientista, um pesquisador, e, repito, membro da Sociedade Brasileira de Genética, que não é qualquer um que entra, não. Mas isso aí é para outro dia. Então, eu digo assim, então aqueles remédios que estavam usando eram para doenças respiratórias. A Na prevenção, até verdade, que estavam... na verdade, nem Sim. todos. Ivermectina, por exemplo, é um remédio de uso veterinário para cavalo e para tratar verme, para tratar parasita. Então, perceba, é uma diferença gritante para uma medicação que era utilizada para uso veterinário, para uso animal, e uma medicação que era utilizada para verme, né? Então, é outra coisa. Medicações, por exemplo, que eram utilizadas para outros tipos de infecções, como a malária, por exemplo, e estavam querendo extrapolar urgentemente essas medicações para ser aplicadas para o coronavírus. Então, é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Apesar da gente ter muita ânsia para a gente conseguir controlar realmente a doença, combater a doença, por enquanto, nesse momento em que eu vos falo, doutora Cláudia, a melhor estratégia de combate à Covid-19 é uma estratégia preventiva, é a vacinação e a prevenção através dos usos de EPIs, a utilização de máscara, distanciamento, né? As coisas estão melhorando? Estão, mas a gente precisa ter paciência, né? E a gente precisa se cuidar para que elas melhorem mais rápido ainda. Doutor Noésio, então, pelo que eu entendi, é assim: o coronavírus não é uma doença respiratória, ela é uma doença sistêmica, porque ela atinge os rins, não é isso? Ela atinge a mobilidade física, além de tudo, ela atinge o emocional, porque uma pessoa que tem um corona, que vai para um hospital, que fica numa UTI, ela não pode só se tratar, vamos dizer assim, tomando uma medicação quando ela sai, né? Ela tem que fazer também fisioterapia, muitas vezes ela faz hemodiálise. Aí, se eu não estiver falando certo, você, por favor, não deixe eu falar fake news para o meu telespectador. Né? De Então, forma a pessoa alguma. tem que fazer fisioterapia, tem que fazer hemodiálise, tem que fazer problema de fisioterapia para o pulmão também. E eu já vi gente Respiratória. dizer que isso, que eu quase não acertei o nome. E eu já vi gente dizendo que atacou até os olhos. Eu estou dizendo isso, não estou querendo nem que você se aprofunde nisso, porque o nosso tempo já está exíguo. Com tanta informação maravilhosa que você está dando. Então,
as bactérias não são responsáveis pelo coronavírus, certo? Estou lhe Certo, perguntando. certo. Por exemplo, a gente tem a questão da. Certo, exato. A gente tem as questões da comorbidade, doutora Cláudia. Então, por exemplo, eu posso ter outras doenças que associadas à Covid-19 pode gerar um quadro grave. Então, é por isso que a gente chama a questão das comorbidades. Pacientes, por exemplo, que possuem uma outra doença que pode fazer com que a Covid-19 ela venha de uma forma mais pesada, mais preocupante, tá? Então, tem toda essa questão. Um paciente ele pode ter uma infecção bacteriana, por exemplo, que esteja grave, e de repente, quando vem o SARS-CoV-2, quando vem a Covid-19, isso exagere, isso aumente o quadro dele, né? A gente sabe muito bem que o SARS-CoV-2, esse SARS-CoV-2, ele possui um grande tropismo por células de mucosa. Mucosa nasal, mucosa da orofaringe, mucosa ocular. Então, são regiões muito vascularizadas. Regiões, por exemplo, em que o vírus ele pode adentrar e pode atingir outros sistemas. Então, já foi encontrado, por exemplo, coronavírus no intestino, já foi encontrado no sangue. Pessoas relatam, por exemplo, problemas de memória após pegar a Covid-19. Tudo isso ainda está sendo estudado, né? Nesse campo da Covid-19, a gente não pode ter certezas absolutas ainda. Por mais que eu queira dar uma explicação mais completa, a ciência ainda não sabe de tudo. E essa é a grande maravilha da ciência, né? A ciência não traz resposta para tudo, mas ela busca todas as respostas mesmo assim, certo? Então, nesse caso, eu posso sim encontrar o coronavírus em outros sistemas, né? Em outros sistemas do nosso organismo, como é muito comum de se encontrar, apesar da respiração ela ser mais afetada, né? Mas nesse caso a gente já está desconsiderando ele, a Covid-19, como sendo uma doença só respiratória, e encarando ela como uma doença sistêmica, justamente por ela chegar nesses outros sistemas, nesses outros órgãos também. Doutor Noésio, eu quero aqui lhe convidar para outro bate-papo, porque eu ainda tenho muita pergunta e eu fiz uma série de perguntas que aí, como o nosso bate-papo é espontâneo, aí eu fui direcionando para outras coisas. Eu queria que você Maravilha. desse assim, uma palavrinha para o meu telespectador, entendeu? Porque já estamos em cima da hora, o diretor está aqui me dizendo os minutos. O que você diz sobre a vacina para o meu telespectador, para o meu ouvinte? Agora, sim, pouquinho, senão não dá tempo. Vamos Desculpa. lá, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: não tenham medo da vacina, tá? Não se preocupem com vacina. Como eu falei, para a OMS ter liberado, para a Anvisa ter liberado, é porque elas são seguras e elas são eficazes. Elas possuem níveis diferentes de eficácia, porque são construídas através de metodologias diferentes. Pfizer, né, a AstraZeneca, Janssen, todas essas vacinas aí possuem metodologias próprias, mas são metodologias já conhecidas e comprovadas cientificamente. A gente é opinião. Vacina não é opinião. Vacina é estratégia terapêutica comprovada cientificamente, certo? Então não precisa ter medo. Por favor, se vacinem. E lembre-se, é uma estratégia coletiva. Não adianta um ou outro a se vacinar se a maioria da população não está vacinada. Tá? Então, por ser uma estratégia, a gente tem que atingir a imunidade da grande maioria populacional para a gente, então, combater e impedir esse vírus aí de perpetuar a sua espécie. Doutor Boésio, muito obrigada à equipe técnica e estou com o seu aceite para um próximo bate-papo, porque a gente não entrevista, a gente bate papo. Muito obrigada, Com doutor Moésio, certeza. muito obrigada ao meu telespectador. Muito obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado a todos os telespectadores, e que bom, né, que a gente pode discutir ciência de uma forma menos formal. Acho que conhecimento é um bem da humanidade que a gente tem que passar adiante sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo, muito obrigada e até o próximo programa.